E aí, galerinha do Colégio Integrado, tudo bem? Sétimo ano, saudade muito de vocês aí, de estar aí na sala, da gente poder continuar nossos trabalhos, mas enfim, né? A quarentena tá aí e vamos ter que respeitar. Mais pra frente vamos estar todos juntos aí. Eu vou começar a correção com vocês, eu já deixei aqui, ó, o Organize as Ideias na página 62, tá bom? Então, a correção dos sétimos anos, Organize as Ideias na página 72. Essa parte que é uma parte muito importante, pessoal, porque posteriormente, né, quando a gente entrar em multiplicação e divisão, se vocês não entenderem bem essa parte de divisão, soma e subtração, vocês vão acabar confundindo e atrapalhando as coisas aí, tá? Porque vai entrar uma regrinha de sinais e aí vocês vão acabar confundindo com isso aqui. Então vamos deixar essa parte aqui dessa Organize as Ideias aqui bem fresquinho na nossa cabeça? Bom, eu vou começar falando dos pontinhos, tá? Eu vou ler e aí vocês vão corrigindo aí. A soma de dois números positivos é um número... Pessoal, se você está somando dois números positivos, a soma só pode ser outro número positivo, né? Por quê? Pensa assim, eu tenho 10, tenho 20, vou continuar tendo 30. Então a soma de dois números positivos vai resultar sempre em um número positivo, tá bom? Tranquilo? A soma de dois números negativos é um número... Peraí, estou devendo 10, estou devendo 20. Nós vimos bastante isso na sala de aula, bastante, né? Estou devendo, vou juntar duas dívidas, né? Devo 10, devo 20, vou ficar devendo 30. Então, ó, a soma de dois números negativos é sempre um número negativo também, tá bom? Agora, ó, a soma de 10 com menos 7, vamos ver? 10 mais o menos 7. Qual é a primeira regra que nós temos que fazer aqui? É tirar dos parênteses. E o sinal de mais, o que ele diz com quem está dentro dos parênteses? Ele falou, saia de dentro dos parênteses e mantenha seu sinal. Então ele vem e fala assim para esse cara que está aqui dentro, saia com o mesmo sinal. Então vai ficar como isso daqui, ó? Vai ficar 10 menos 7. E se eu tenho 10 e devo 7, eu vou ficar ainda com 3 positivo. Tudo bem? A soma de menos 18 com mais 10 é... Devo 18. Vamos pensar aqui, ó. Se eu devo 18... Vou fazer esses pontinhos aqui. Devo 18. E tenho 10. Eu sempre falo o seguinte, né, ó. Eu posso associar o sinal de negativo a uma dívida, né? Então esse cara aqui, ó, eu devo. Se você pensar em dinheiro, que é uma coisa que você já está acostumado a fazer todos os dias, você vai começar a enxergar isso aqui de uma maneira mais fácil, tá? E esse cara aqui, eu tenho, então eu devo 18, mas tenho 10. Né? Vou lá na cantina e falo assim, ó, eu tô devendo 18 reais para você, mas hoje eu só vou poder pagar 10. Como é que vai ficar na sua situação? O número que tem o maior módulo vai prevalecer o sinal dele. Mas eu preciso pensar assim? Não, na sala de aula nós vimos que o maior módulo sempre é aquele cara que vai sobrar o sinal dele quando você chega nessa situação aqui só de dois números, né? Nós vamos ver mais para frente aqui, nas nossas próximas correções, quando tem uma expressão algébrica, né? Aí você vai juntar todos os positivos, juntar todos os negativos, é uma maneira mais fácil e mais organizada de você fazer isso. E aí depois você vai chegar nessa situação, onde você vai ter dois números, né? Os negativos, a soma dos negativos e a soma dos positivos. Então você pode associar, eu devo 18 e tenho 10. Se você deve 18 e tem 10, você vai pagar e ainda vai ficar devendo 8. Tudo bem? Então vamos lá. Na adição de dois números inteiros com sinais diferentes, a soma terá o sinal do número de maior módulo. Então esse pontinho aí
Ele está falando para você exatamente o que eu acabei de te falar aqui. Se eu estiver juntando dois números, o sinal que vai prevalecer no final dessa conta é sempre o sinal do número que tem maior módulo. Lembra o que é o módulo? O módulo é aquela maquininha onde todo mundo entra. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas só sai o número positivo lá de dentro. Então vai ser sempre o sinal do número de maior módulo. É maior módulo. Lembrando que o módulo, né, é aquela maquininha que só sai número positivo lá de dentro. Se entrar negativo, sai positivo. Se entrar positivo, sai positivo do mesmo jeito. Agora, a soma de dois números inteiros é igual a zero. Para eu somar dois números, seja inteiro, né, positivo e negativo, para resultar em zero, só pode ser os números que são opostos, né? Você soma o menos 5 com 5, dá zero. O menos 50 com 50, dá zero. Então, para essa soma resultar em zero, a soma tem que ser dois números opostos. Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar ao oposto, né? Espacinho, primeiro ou segundo. Então você tem as duas opções aí, primeiro e segundo. Qual que vai na primeira lacuna? O primeiro ou o segundo? Na primeira lacuninha aí vai o primeiro. Então vai ficar assim, ó. Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro ao oposto do segundo. Então, primeiro ao oposto do segundo. Primeiro segundo. Essa parte aqui de organizar as ideias é bem importante, tá? Bem importante mesmo. Próximo capítulo nós vamos estar entrando em multiplicação e divisão e a regrinha é diferente. E eu tenho que estar com isso daqui bem organizado para lá na frente a gente não misturar isso aí, tá bom? E ele pede para você completar uma tabelinha muito importante com as propriedades da adição. Propriedade comutativa, propriedade associativa, e tem mais duas propriedades aqui que seria o elemento neutro e uma outra propriedade aqui que é o elemento oposto. Elemento neutro e elemento oposto, já falei com vocês bastante na sala de aula, bastante mesmo, né? Elemento neutro é aquele cara que eu vou colocar ele na minha operação e não vai mudar nada, ele é neutro, é o zero para adição e subtração, tudo bem? Tranquilo até aí. E o elemento oposto é sempre o mesmo número com sinal trocado. Se ele for positivo, ele fica negativo. Se ele é negativo, ele fica positivo. Acabou, tá? Vou dar uma ênfase para essas duas aqui, porque essas duas eu não falei muito com vocês na sala de aula, tá bom? Então, o que seria a propriedade comutativa? Ele colocou aqui um exemplo, ó. 6 mais menos 4 resulta em 2. E quando eu tenho menos 4 mais 6, também resulta em 2. O que significa a propriedade comutativa na adição? Faça um asterisco aí, galerinha. Adição. Isso daqui não vai valer para todas as operações matemáticas. Não vale para todas, tá? A adição tem as suas propriedades, a subtração vai ter as suas propriedades, a multiplicação, as propriedades dela, e a divisão, as propriedades dela. Aqui a propriedade comutativa, ela me diz o seguinte, olha, a ordem que você vai resolver não importa. Se eu tenho 6 e devo 4, estou juntando aos meus 6 uma dívida de 4, eu vou pagar essa dívida de 4 e vou continuar com 2. Mesma coisa, se eu já devo 4 e eu tenho 6 para pagar, então eu vou pagar os 4 que eu estou devendo e ainda vou ter um saldo aqui positivo de 2. Então a propriedade comutativa ela diz para a gente o seguinte, a ordem não importa. A ordem não importa. Pessoal, desculpa da luz é pequenininha aí, é o que deu, tá bom? E a propriedade associativa, que depois a gente vai ver na multiplicação de um jeito diferente, ela diz o seguinte, ó, podemos associar, é o que está escrito exatamente na apostila de vocês, podemos associar as parcelas de maneiras diferentes e o resultado não se alterará. Vamos tentar
trabalhar um pouquinho com essa expressão numérica aqui, eu posso fazer duas coisas aqui. Eu posso resolver esses dois e o resultado eu resolver com esse, beleza? Posso pegar esse cara que é o número negativo, manter ele e juntar os meus positivos, como a gente costuma fazer na sala de aula, e o resultado vai ser o mesmo. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer primeiro esses dois caras aqui, mas antes de mais nada, vou tirar esses caras de dentro do parênteses, que é o primeiro passo. Tirando esses caras dentro do parênteses aqui, o sinal de mais, ele sempre me diz, olha, mantenha o número que você tem aí. Sai do parênteses e fica o mesmo número. O sinal de menos, ele fala, saia do parênteses e troca pelo seu oposto, tudo bem? Escapas. Então aqui, ó, sai do parênteses e fica com o sinal que você tem. Saia do parênteses e mantenha o sinal que você tem. Então vamos colocar aqui, ó, menos 17, mais 2, mais 5. Se eu juntar de 2 em 2, eu vou pensar, devo 17, tem uma dívida de 17, mas tem um saldo de 2. Então o que isso aqui vai ficar? Ó, estou devendo 17, pago 2, ainda fico devendo 15. E eu ainda tenho 5. Tudo bem? Estou devendo 15 agora e tenho 5 para pagar. Eu vou pagar os 5, mas ainda vou ficar com uma dívida de 10. Tudo bem? A propriedade associativa me diz que não importa a ordem, né? Olha aqui, ó. Se você resolver de uma maneira diferente, o resultado tem que chegar no mesmo. Veja você assim, ó. Será que a divisão é a mesma coisa? Ó, se eu tiver 18 divididos por 3, dá 6. Agora, 6 dividido por 18 já não dá 3. Tudo bem? Então aqui na adição a ordem não importa, mas as outras operações a gente vai conversar por partes aí. Beleza? Agora veja aqui, ó. Eu vou manter esse menos 17, porque não tem nenhum outro sinal aqui à sua esquerda. Então vai ficar menos 17. Olha o sinal de mais. Ei, caboquinho, sai daí, mas mantenha o seu sinal. Então como é que vai ficar? Mais 2. E esse sinal de mais aqui diz a mesma coisa. Saia de dentro do parênteses e mantenha o sinal. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer como a gente costuma fazer na sala de aula. Eu vou juntar os positivos. No caso ali só tem um negativo, eu vou deixar esse cara ali. Vou juntar e vou fazer a diferença entre eles aí. Tudo bem? Então aqui vai ficar como? Eu vou fazer aqui uma bolinha nesse positivo e uma bolinha nesse positivo aqui, tá? Por que eu estou fazendo bolinha nos positivos? Eu quero. Só isso, tá bom? Então veja aqui, ó. Vai ficar menos 17 mais 7. Então vamos analisar. Estou devendo esse cara aqui. Eu devo 17, mas ainda tenho para pagar aqui, ó, 7. Isso aqui é o que você tem. Ô camarada, vem cá, eu tô te devendo quanto? Ó, você tá me devendo 17 reais. Ah, beleza, eu tô te devendo 17, mas eu vou te pagar 7. E aí, o que vai acontecer? Ó, você tá me pagando, tudo bem? Mas você tá me devendo 10 ainda. Ah, beleza, tudo bem. Então aqui é menos 10. Então o que a propriedade associativa ela tá mostrando aqui pra gente? Ó, ela tá mostrando aqui pra gente o seguinte. Você pode associar as parcelas de maneira diferente. Você pode juntar de 2 em 2. Na sala de aula eu faço assim, né? Às vezes eu junto de 2 em 2. Às vezes eu junto os positivos. Para vocês enxergar de maneira diferente, você montar o seu jeitão aí. Eu gosto, quando eu vou resolver, principalmente se eu tiver uma conta muito grande, eu vou lá e junto os positivos, junto os negativos. Lembro dessa propriedadezinha aqui, ó, o sinal de maior módulo aqui, né? O cara que tem o maior módulo é o que vai sobrar o sinal dele, tudo bem? E faço a diferença. O que é diferença na matemática? Diferença na matemática... Faltou o sinal de menos aqui. A diferença na matemática é você subtrair um número do outro. Só isso. Falou em diferença. Ah, qual que é a diferença entre dois números? Você precisa subtrair um número do outro. É só isso. Só isso. Tudo bem? Então essa primeira parte aqui do Organize as Ideias é isso daqui. Eu preciso corrigir com vocês a hora do estudo. Tudo bem? Lembra que eu sempre falei para vocês, olha, deixa a hora do estudo de cada capítulo para eu trabalhar como revisão. Por quê? A hora do estudo é uma coisa mais trabalhada, são exercícios mais problematizados, porque assim não vai cair continha para vocês nas provas por aí. Nem no integrado, né, no positivo, em lugar nenhum. Se vocês forem prestar, por exemplo, algum vestibulinho algum dia na vida, aí, não, vai cair uma situação, um problema, onde você vai montar isso daqui,
né? Você vai montar, você vai organizar os números e daí para frente você vai fazer a sua organização, você vai resolver. Aí você vai aplicar essas propriedades que você está vendo aqui agora, tudo bem? Isso que você está vendo no 7º ano, você vai ver pro resto da vida, sempre, tá? Isso aqui não vai parar de surgir na vida de vocês não. Bom, e eu vou corrigir a hora do estudo, vou terminar essa aula por aqui, vou disponibilizar o link, vai estar tanto no meu canal lá do YouTube, Matemática Show, não sei se vai caber no Instagram, acho que não cabe, mas eu vou deixar lá no YouTube para vocês, tudo bem? Vou disponibilizar o link lá na Positivo, então, poxa, deu um branco, assiste de novo, assiste, você vai estar com o link, você pode assistir quantas vezes você quiser. E vou gravar já uma próxima aula aqui agora, já com hora do estudo, beleza? Então, organizem as ideias. Tenha isso daqui bem tranquilo. Se precisar rever o vídeo, reveja. Essa parte aqui de você juntar dois números positivos, dá um número positivo, juntar dois números negativos, dá um número negativo. Às vezes você está achando que isso aqui é uma bobeira, mas quando a gente estiver vendo lá multiplicação e divisão, pode ser que dê uma confundida, porque vai entrar uma tal de regra de sinais aí, tá bom? Que aqui já tá, só que por enquanto você já está acostumado a trabalhar com isso. E pode ser que dê uma cafundida na cabeça de vocês aí, tá bom? Gente, beijão. Próxima aula a gente se vê.